João capítulo 15, versículo 12 ao 15. Quem achou, desachei. Fala assim, está tendo tradução, né? Eu vou devagar, que os irmãos da tradução, irmão, eu senti o teu clamor. Revelação, revelation. Tem hora que eles acabam ali, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, irmão, quando não estiver entendendo, só ora em línguas. Caramba, é uma língua só, né? Os americanos não entendem oração em língua, não entende? Fala assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, se assim você sentir. E desde já abre a tua mente, abre o teu coração. Deixa esse rio fluir, esse rio furioso, esse rio poderoso, esse rio de amor que nos limpa, nos cura, nos sara, nos move, nos restaura, nos revigora. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é eterno, o Senhor era, o Senhor é e o Senhor será. A Ti e somente a Ti nós te damos toda a honra, glória, poder, força e majestade. Não a homem, não a placa, não a nomes, não. A Ti seja dada toda a honra e toda a glória para todos os séculos, pelos séculos e amém. Nós chamamos a Ti, Espírito Santo, não porque nós cremos que nós merecemos, porque o Senhor não vem no lugar porque a gente presta. O Senhor vem no lugar porque a gente precisa do Senhor. Não é sobre nós, é sobre Ti. E sempre será sobre Ti. Em Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas. Leva-nos mais fundo hoje. Mesmo que o mais fundo seja lugares que a gente evita ir. Ruas que a gente tem tentado escapar, passar. Mas o Teu Espírito é como um rio que foi cantado. Ele é gentil, Ele é educado. E Ele nos conduz a lugares que temos até evitado mencionar, enxergar. Mas nós precisamos passar. Leva-nos mais fundo hoje, Senhor. Que flua como um rio poderoso, um rio furioso, um rio de amor. No nome de Jesus. Você pode sentar, querido. Hoje eu quero falar mais uma vez sobre o reino de Deus. Semana passada eu falei sobre o reino de Deus em movimento. Que o reino de Deus é Deus em movimento. Repete comigo, o reino de Deus é Deus em movimento. E toda palavra que Deus me dá é o verbo de Deus tentando me movimentar junto com Deus. Porque Jesus é o verbo. Jesus não é o advérbio, não é o adjetivo, não é o substantivo. Jesus é o verbo de Deus. Por quê? Porque toda palavra de Deus ela tem uma intenção. Fala comigo, toda palavra de Deus ela tem uma intenção de te mover junto com Deus. Junto com Deus. Eu costumo dizer, irmão, que a palavra de Deus ela é como uma chuva, ela cai na terra e ela espera o vapor voltar para o céu. E você precisa entender, irmão, que quando Deus te libera uma palavra, é porque Deus está querendo te abençoar. Fala comigo, Deus está querendo me abençoar. Agora eu preciso entender que eu não sou abençoado quando eu corro atrás do veículo da qual Deus liberou essa palavra. Porque toda palavra, fala comigo, ela vem do céu, passa por um canal na terra para chegar até você. Agora a provisão dessa palavra não está no canal, está na origem da palavra. Porque Deus é um Deus em movimento. Então hoje eu quero falar novamente sobre o reino de Deus. E hoje eu quero dar um tema. Fala assim comigo, reino de Deus é um reino de amigos.
É uma palavra delicada, amizade, relacionamento, comunhão, convivência. É algo que de fato dá calafrios. Mas eu preciso entender que o reino de Deus, ele é, fala comigo, ele é um reino de amigos. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é governado por amor. E eu gosto muito de usar a pedagogia de Jesus. A pedagogia de Jesus, ele sempre fala o que não é primeiro, para que você entenda o que é. Quando perguntaram para ele onde estava o reino de Deus, ele falou, não está ali, está aqui. Ele falou, não está lá fora, mas está dentro de nós. Lucas capítulo 17, versículo 20. Porque ele sempre estava tentando nos mostrar onde não está, para que a gente possa entender onde está. Paulo fala em Romanos 14, 6, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito. Então você precisa entender primeiramente o que o reino de Deus não é. Fala comigo, o reino de Deus não é um império. Um império, ele é movido pela força, ele é estabelecido pela força, e ele acontece pelo poder do recurso ou da cultura. Fala comigo, império, ele se estabelece pela força, e ele é movido pelo poder do recurso ou da cultura. Mas o reino de Deus não, o reino de Deus, ele é governado por amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo fala assim, ele nos libertou do império. Preste atenção que ele não fala o reino, aqui ele fala império das trevas, e nos transportou de onde? Do império das trevas, aonde é estabelecido pela força, governado pelo poder e pela cultura, e nos transportou quando nos redimiu para o reino do seu amor. Só aqui a gente já poderia encerrar a palavra, porque por si só isso é uma palavra profética, isso é uma declaração. Deus nos transferiu, nos libertou do império da qual a força estabelecia, da qual o poder regia e da qual era movimentado pela cultura. Mas o problema é que muitas vezes a gente entende essa parte de que eu fui redimido, transportado de um império em trevas para ser imergido através da redenção para um império de amor. Mas muitas vezes a gente não entende como viver nesse novo ambiente, com as regras corretas, com a forma correta, e não numa forma de viver do Egito. E principalmente no que se concerne a relacionamento. Porque a gente entende que Jesus é amor, nos salvou, que Deus é poder. Muitas pessoas entendem profundamente da obra da salvação, mas elas não entendem de fato como se relacionar nesse novo ambiente, nesse novo reino, da qual pela graça nós somos transferidos, transportados e imergidos, quando redimidos. Porque a ideia que a gente tem de relacionamento e amizade ainda não é uma ideia redimida, transformada. Não passou por um arrependimento, que é uma metanoia. Ou você já não escutou essa expressão assim, a gente até conversava essa semana, sociedade com amigo é difícil, não faça não que vai dar bronca. Quem já ouviu isso? Ou então parceria com o irmão da igreja é problema. Problema se não for irmão. Por quê? Porque a gente entra nesse novo reino com uma concepção errada, principalmente no que se refere a relacionamento e amizade. Fala comigo, Deus quer redimir. Deus quer me ensinar sobre relacionamentos, como os relacionamentos funcionam no reino de Deus. E por que isso é tão importante, irmão? Porque se eu não entendo como funcionam os relacionamentos no reino de Deus, automaticamente eu vou acabar abraçando a religião. Porque se eu não entendo como funciona o relacionamento, eu abraço a religião. Por quê? Porque dentro da religião a gente não foca em construir relacionamentos, e sim em obedecer metas. Eu me lembro que na fundação da igreja, quando a gente estava começando a igreja, tinha algumas pessoas que estavam vindo de outra igreja que fechou, alguns deles bem baqueados, bem feridos. E um deles chegou assim para mim e perguntou: pastor, mas eu não sei como é que eu vou poder te servir. E eu me lembro que eu falei isso para ele. Toda vez que ele se encontra comigo, a gente repete a mesma frase. E eu falei assim: querido,
Não me interessa o que é que a gente pode fazer junto, mas a minha principal preocupação é o que é que eu posso ser para você e o que você pode ser para mim. Porque todas as vezes que eu entro nesse novo ambiente em que a graça me redimiu, com a concepção errada do que é um relacionamento, do que é uma amizade no reino de Deus, eu vou acabar abraçando a religião, porque religião não constrói relacionamento, ela está focada em cumprir metas através de um livro de regra. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não morreu na cruz e não rasgou aquele véu de cima a baixo para te devolver serviço. Jesus te devolveu relacionamento. Porque ele falou, havia uma inimizade entre vós, mas eu retirei essa inimizade. Em contraponto, ele está dizendo que aonde as regras são fortes, os relacionamentos são fracos. E ao mesmo tempo que onde os relacionamentos são fortes, eu não preciso ter muita regra. Se você chegar na minha casa, irmão, não vai ter lá, irmão, um compêndio de regras, de hora de apagar a luz, e hora de... Não, irmão, a gente se relaciona, e no meio do relacionamento a gente descobre como é que a casa funciona melhor. Então quando Deus está te falando assim, o meu reino é um reino de amigos, muitas vezes a gente está num sistema operacional de regra, que se eu fizer, Deus se agrada comigo, se eu não fizer, Ele me mata. Então na verdade Ele não é teu Deus, é você mesmo. Deus é um gênio da tua lâmpada. Não tem a ver com isso. Jesus morreu na cruz não foi para te devolver serviço, Jesus morreu na cruz para te devolver um relacionamento com Ele. Por isso que ele fala, eu não vim morrer por servos. O que ele estava dizendo? Eu não quero, eu não estou interessado no que você pode fazer para mim. Eu estou muito mais preocupado com o que eu posso ser para você e você em mim. Por isso que quando Jesus está ali, irmão, prestes a ser batizado no Jordão, Jesus não tinha feito nada, mas nada. Jesus não tinha ganhado uma pessoa para Jesus, é interessante aí, eu quero ganhar tu para mim. Ele não tinha levantado uma igreja, ele não tinha curado um enfermo. Aí ele está lá para ser batizado por João Batista, e a Bíblia diz, irmão, numa ação catastrófica, linda, maravilhosa, sobrenatural, hollywoodiana, que os céus se abrem, uma pombinha desce do céu, e audivelmente as pessoas que estavam lá, não foi só uma experiência espiritual, audivelmente as pessoas escutaram, este é o meu filho amado, em quem meu coração se compraz. Quando você vai no original, no hebraico, ele falou lá, Ei, Ruios, Benar, Refizibá. Sabe o que ele estava dizendo? O meu coração encontrou prazer em quem você é. Jesus não tinha pregado, Jesus não tinha dado dízimo, Jesus não tinha dado oferta, Jesus não tinha feito tarefas religiosas. Mas quando Deus olhou para ele e falou assim, cara, quando eu olho para você, eu vejo a mim, eu vejo eu mesmo, por isso eu encontro prazer. Então o prazer de Deus em você não está no que você faz para Ele, está quando Ele olha para você, Ele vê o filho. Quando Deus olha para você, Ele vê o filho, Ele fala, uau, eu encontrei em vós prazer. Por isso que Paulo chega lá em Coríntios, irmão, uma igreja cheia de dom, e ele fala assim, no meio de vós eu decidi somente pregar uma coisa, a Cristo, e este crucificado. Porque ele chegou lá e deve ter pensado, eu encontrei dom, encontrei talento, mas a única coisa que de fato Deus procura eu não vi, que foi a face do Filho. Porque evangelho não é o quanto eu faço para Deus, mas é o quanto Deus acha do seu Filho em mim. Você está me entendendo? Por isso que o reino dele é um reino de, fala comigo, amigos. E a igreja dos últimos dias, querido, a força da igreja dos últimos dias não está no tamanho da estrutura que a gente constrói. Não. Está na força dos relacionamentos que a gente deixa o Espírito Santo em nós edificar. Porque não adianta, meu irmão, a gente ter um prédio com 3.000 pessoas e não sermos um. É mais forte serem 3 e os 3 serem um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, do que sermos 10.000 e separados. Você está me entendendo? Aí quando a gente vai para a origem de tudo, o antes de tudo,
A gente vai para Gênesis capítulo 2, versículo 18, e Deus fala assim, como base: não é bom que o homem esteja só. Fala assim comigo: não é bom que eu esteja só. E é interessante que essa afirmação ela é feita num contexto da criação. Deus cria Adão, e antes de Deus criar Eva, Deus fala assim: Adão, não é bom que você esteja só. Tem uma coisa que, uma tese, uma vez eu ouvi um teólogo falando sobre isso aqui nos Estados Unidos, que se chama paralelismo teológico. O que é um paralelismo teológico? Ou seja, a Bíblia está te falando expressamente, você tem dois caminhos, esquerda ou direita. Aí a Bíblia está te falando expressamente, direita. Então o paralelismo teológico automaticamente ele me faz entender que só tenho dois caminhos, direita ou esquerda. E a Bíblia está me falando, pega a direita. Automaticamente a Bíblia está me dizendo o quê? Não pega a esquerda. Então se a Bíblia está me dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o ser perfeito, que não morria, que não adoecia, que não pereceria, mas ele olha para o homem e fala assim: não é bom que o homem esteja só. Eu entendo que o homem, mesmo tendo a imagem de Deus só, ele ainda não era perfeito. Quem está me entendendo, fala amém. Eu preciso dar uma base teológica para onde eu quero chegar. E o que eu acho interessante, irmão, é que a partir dessa relação de Deus com o homem, porque a Bíblia diz que Deus já se relacionava com Adão antes de Eva. Aí Deus está me dizendo, irmão, que o fruto de toda relação é o outro. Porque o fruto da relação de Deus com o homem foi criar o outro. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu não sou suficiente. Se eu, santificando, perfeito, quase um anjo andando na terra, fosse o suficiente, Deus não teria criado o outro a partir da relação que ele tinha com Adão. Ele não teria falado: não é bom que o homem ande só. João capítulo 15, versículo 13, ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Pelos seus o quê? Amigos. Interessante que Jesus coloca amor, amizade e sacrifício na mesma sentença. Na mesma sentença. E a gente vive numa época, irmão, de muita metodologia de crescimento, principalmente na igreja. E na verdade, se você for bem obediente a essas metodologias de crescimento, fizer o Ctrl+C e o Ctrl+V de forma bem organizada, vai crescer. Mas nem tudo que cresce tem vida. Já nos revela o câncer. Mas eu não estou dizendo que a gente não pode crescer. A gente deve crescer, porque tudo que é saudável, cresce. Mas o problema das metodologias hoje, irmão, é que são metodologias de crescimento, mas sem o entendimento do que de fato é um relacionamento redimido através da cruz. Porque essas metodologias, elas até alcançam metas. Fala comigo: alcança-se metas, mas através de regras que diminuem as pessoas. Não adianta a gente crescer, irmão, se as metodologias que a gente está usando estão diminuindo as pessoas. Eu costumo dizer que igreja é o lugar onde o importante é tratado como simples, e o simples é tratado como importante, porque isso é um lugar saudável. Porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, olhou para cada um de nós e chamou de amigo. Amigo. Aí a gente olha e fala: Lázaro era amigo de Deus. Não, Jesus está falando aqui: nós somos seus amigos. Querido, a igreja cresce quando diminui o ego e não as pessoas. No ambiente de amigo não tem espaço para ego, porque a gente é amigo. Já viu uma conversa onde as pessoas não se conhecem? Todo mundo está preocupado como você está se vestindo. Agora no ambiente de amigo, os caras não escovam nem os dentes. Por quê? Porque no ambiente de amizade, irmão, o ego diminui e as pessoas crescem. E é assim que a igreja cresce, quando o nosso ego diminuir, e não as pessoas. Porque a nossa influência, ela pode até atrair, mas é a nossa compaixão que cura. O reino de Deus é um reino em movimento, mas de amigo.
Quer saber quando uma pessoa é um homem de Deus? Quando ele não consegue ser identificado no meio da multidão. Chegaram um dia para os fariseus e falaram assim: a gente achou Jesus, ele está lá no Getsemane, vamos matar ele, hoje é o dia. Eu não sei se você sabe, Jesus era o cara, era o trending do X, era talvez o perfil mais seguido no Instagram da época, só se falava em Yeshua. Por onde ele passava, as multidões o seguiam, ao ponto que muitas vezes ele tinha que se esconder. Aí a milícia dos fariseus mandam soldados matá-lo. Aí sabe o que eu acho mais forte, irmão? Os soldados chegam lá, eles estão num jardim pequeno orando, só estava Jesus e os 12. Os soldados chegam lá e eles têm que perguntar: quem é Jesus? Uau! Como assim? Como é que você não sabia que era Jesus só no meio de 12? Não, porque ele era tão igual, tão semelhante, tão parecido, que você tinha que literalmente perguntar quem era ele. Ele não se preocupou em ser o mais ungido, o mais bonito, o mais alto, o mais poderoso, o mais excelso, o mais adorado. Não, ele quis ser igual, porque ele falou: o meu reino é um reino de amigos. Fala assim comigo: influência atrai, mas é a compaixão que cura. Eu preciso entender, irmão, que teologicamente, se eu puder resumir a ação de Deus em toda a Bíblia, Deus nos criou, nos redimiu e nos reuniu. Fala comigo: Deus criou, Deus redimiu e Deus reuniu. Aí eu preciso entender que nessa criação, redenção e reunião houve uma queda. Aí a gente sempre automaticamente, a gente linka a queda com o quê? Pecado. Fala comigo: queda, pecado. Mas na verdade a queda, o pecado foi só um encontro com o chão. Mas a origem da queda foi uma quebra de uma relação do homem com Deus. E quando eu quebro a minha relação com Deus, automaticamente será impossível de eu ter uma relação redimida com outro. Porque se Adão está onde ele tinha que estar, guardando a sua esposa, Eva não teria dado ouvidos à cobra. Porque o grande pecado original não foi Eva comer a maçã, foi a quebra do relacionamento do homem com Deus. E a quebra do relacionamento do homem com Deus quebra o meu relacionamento com o outro. Por quê? Porque antes da queda, Adão olhou para Eva e falou: uau, osso do meu osso, carne da minha carne. Mas depois da queda falou: a culpa foi dela. Porque em Cristo a gente sempre olha o outro como semelhante. Mas fora de Cristo a gente sempre olha o outro como um adversário, alguém que é maior ou alguém que é menor. Por isso eu preciso atacar. Até Cristo, osso do meu osso, carne da minha carne, nós somos igual. Passou Cristo, ixi, presta não. Tu não viu que falaram dele, não dela? Ixi, cara, é problema. Porque quando a nossa relação com Deus é quebrada, irmão, a nossa relação com o homem é quebrada. A desobediência de Adão e Eva não apenas introduziu o pecado da morte, mas deu início à ruptura das relações saudáveis entre os homens. Por isso que Deus está querendo levantar um reino de, fala comigo, amigos, e não um reino de ministérios. Sabe uma coisa que eu tenho ficado cansado, irmão? Pergunta o quê, pastor? Esse reino de ministério, irmão. Ah, porque o meu ministério, a minha igreja. O reino de Deus não é um reino de ministérios, de igrejas, denominações, não. Você nunca vai ver uma menção sobre isso na Bíblia. Ou tu acha que quando tu chegar no céu vai ter lá uma plaquinha: assembleano direita, aí vai vir Miqueias, presbiteriano na esquerda, batista no meio. Não, vai ter uma placa lá: welcome my friends. Welcome my friends. Porque o reino de Deus não é um reino de placa de ministério, de denominação. O reino de Deus é um reino de amigos. Eu não vos chamo mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Amigos. E aí, para entender um pouco, irmão, desse reino de amigos, nós vamos lá para o Antigo Testamento, a famosa amizade de Davi e Jonatas, que a igreja, inclusive, gosta de usar esse texto para dizer que era uma amizade mais colorida.
1 Samuel capítulo 18, versículo 3 a 4, fala assim: Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava Davi como a sua própria alma. Aí um ser humano não redimido olha para isso e fala o quê? Paixão meio estranha, né? Tem alguma coisa aí. Aí versículo 4 fala assim: desposou-se Jonas, fala comigo, do manto que vestia, e deu a Davi, como também a armadura, a espada, o arco e o cinto. Uau! Jonatas, ele era tão próximo de Davi. Quando a gente vai para esse contexto, Davi estava sendo perseguido pelo pai dele, irmão, Saul. Aí a Bíblia diz que Jonatas, ele se enche de compaixão, de íntima compaixão com Davi, ao ponto que ele ama Davi como a sua própria alma. Agora sabe o que é que eu acho mais forte aqui? O que é que Jonatas dá para ele? Fala comigo. O primeiro presente de Jonatas, fala comigo, o manto. Uau! Eu não sei se você sabe, mas Jonatas era o filho da sucessão. Era ele que, de acordo com a sucessão, deveria ser o rei. Mas quando a gente anda num reino de amigos, de amizades, porque eu vejo Deus, eu consigo ver aonde Deus está no outro. O profeta não é aquele que grita o teu pecado no Instagram, mas é aquele que cochicha nos teus ouvidos quem de fato você é, que nem você consegue ainda enxergar. Davi estava fugindo do rei, aí Jonas era o próximo rei. Aí ele fala: cara, eu vejo a Deus, então eu vejo Deus em você. Deixa eu te dizer uma coisa, teoricamente eu deveria ser o próximo rei, mas Davi, eu vejo Deus em você. Não sou eu, cara, você é o próximo rei. Porque quando eu enxergo quem Deus é, eu não tenho problema de enxergar quem o outro é. Por mais que ele vai tomar o meu lugar, a minha função, a minha posição e o meu nome. Mas hoje é o diferente, irmão. A gente fica rasgando um manto um do outro. Jonas sabia, ele falou: cara, eu vejo a Deus, eu sei que não sou eu o rei, você é o rei. Porque no reino de amigos não tem disputa. Só tem disputa quem não tem visão. Imagina, cara, tu é o filho da sucessão. Teu pai está perseguindo um molequinho que nem Samuel, irmão. Fala comigo, nem Samuel. Uau, essa veio agora. Irmão, nem um profeta viu quem Davi era, mas um amigo dele viu. Então muitas vezes, mais importante do que ter um profeta de estimação, vai ter amigos de aliança. É como que se Davi foi no culto, aí foi o profeta B, ninguém viu ele, mas quando ele chegou em casa ele tinha um amigo, que a hora que ele podia ligar, ele podia atender. Ei, amigos de aliança muitas vezes vão revelar mais o teu destino do que um profeta conhecido do altar. Então para de buscar profeta e começa a construir amigos. Agora, amigo não disputa o lugar do outro, ele serve o lugar do outro. Cara, tá aqui meu manto, tá aqui meu cinto, tá aqui minha espada, tá aqui tudo, porque eu vi quem você é. Não sei se eu falo. Há 5 anos atrás, irmão, 4, eu recebi um convite de uma amiga para pregar numa conferência no Brasil. E essa conferência era num ginásio. E a igreja organizando, talvez a igreja mais influente, uma das mais influentes do Brasil hoje. 10 mil pessoas por culto estavam lá. Eu recebi o convite, falaram assim: cara, tu tem que ser o pregador do sábado à noite. Eu fiquei: como assim? Eu estou aqui no meio do nada, sou só um careca meio perturbado. Mas eu entendi que primeiro, antes de Deus me dar
a unção de governo, ele me batiza como um amigo. Porque quem ungiu Davi ao reino não foi Samuel, foi Jonatas. Quando eu recebi o convite, eu entendi que não era eu. Entrei em contato com um amigo meu americano. Irmão, ele não era ninguém, irmão. Devia ter aí 1000 seguidores no Instagram. Mas Deus falou comigo. O manto está nele. A espada está nele. O cinto está nele. Não é você que tem que ir lá. É ele. E eu liguei para a pessoa que me convidou e tentei convencer a chamar ele no meu lugar, né? Como é que a gente faz isso? Eu falei, cara, esse cara é ungido demais, é homem de Deus. E aí, cara, você é doido, irmão, não estou nem perto de carregar suas sandálias. Resumindo, levaram ele. E eu me lembro que eu estava assistindo um sábado à noite. Irmão, aquela tsunami de glória. Ele fazia assim com a mão, as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo com quebrantamento. O negócio foi tão forte que tiveram que chamar lá os bombeiros para ajudar, porque lotou, triplicou de gente, tinha gente do lado na rua e quem estava pregando era ele. Acabou o culto, ele foi para o hotel e falou assim: Urias, eu estou em lágrimas, cara. Eu não estaria aqui se não fosse por você, obrigado. E eu falei assim, cara, eu sou teu amigo. E se eu vejo a Deus, eu vejo quem Deus é na vida do outro. Então eu não preciso de púlpito quando eu reconheço a Deus no meu próprio altar. Você está me entendendo? O problema é que a gente fica brigando, irmão. O Brasil hoje é uma briga, irmão, de igreja, irmão, porque X, porque B. Aí fica com aquele ciúminho. Não, é gente sem visão, é gente pequena, é gente sem manto, é gente sem identidade. Porque quem tem manto de fato não vai brigar quando Deus falar, entrega. Passa, ele é maior que você, ele é melhor que você, ele prega melhor que você. Por quê? Porque não é sobre mim, não é sobre você, é por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque o rosto mais famoso da igreja, ele sempre deverá ser o de Cristo. Não o meu, não o seu, não o de ninguém, o de Yeshua, o de Cristo. Sabe qual é o problema? Fala comigo, toda adoração, ela ergue um trono. Quando é que eu sei que o trono é de Deus? Apocalipse fala que perante o trono de Deus estavam os anciões. Fala comigo, eles tinham coroa. Quando eles olham para o trono, eles se ajoelham, eles jogam a coroa nos seus pés. Porque se Deus tem trono, ninguém briga por coroa. Se está tendo briga de coroa, é porque o trono não é de Deus. Porque se eu consigo enxergar o trono de Deus, até a coroa que Ele me deu se torna nada. Eu não tenho problema de levantar o outro, de fazer o outro mais famoso. Daquele irmão, tem tanta igreja melhor que a nossa. Pastor, não fala isso, não tem. Vai lá se você achar melhor. Por quê? Porque não é sobre mim. Eu sou um reino de amigos e não de ministérios. E onde Deus tem trono, eu não brigo por coroa. Você está me entendendo? O reino de Deus é um reino de amigo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Para de falar mal das outras igrejas. E deixa eu te dar uma verdade. É possível falar bem da igreja que você gosta, sem contar algo negativo da igreja que você não gosta. Por quê? Porque o reino de Deus é maior do que as minhas preferências, do que maior do que a minha visão teológica. Porque mesa, fala comigo, mesa é lugar de partir o pão, não de partir os irmãos. Então fica calado. Se tu não tem nada bom para falar, não fala. Não fala. Porque enquanto a minha comunidade não for maior do que a nossa missão, nós nunca seremos uma só casa. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de amigos. Um dia você está aqui, outro dia você está lá. Porque João fala, o reino de Deus é como um vento que sopra e te leva para onde quer, te arranca de onde Ele quer. Porque não é sobre você, é sobre Ele. Que flua como um rio furioso.
rio poderoso, um rio de amor que flua como um rio furioso, um rio poderoso, um rio de amor. E por onde esse rio passar, toda inimizade vai quebrar. Da mesma forma que eu te falei no início do culto, irmão, que todo fogo que nasce na igreja, que não foi oriundo através da palavra, é fogo estranho. Eu vou te dizer, todo fogo que é oriundo de um fogo cruzado é fogo estranho. 1 João capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: se andamos com Ele na luz, porque na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. O que Ele está dizendo? Se eu não tenho comunhão, eu não tenho luz. Se eu não tenho luz, eu não tenho comunhão. Por quê, irmão? Fala comigo, por quê? Porque a verdadeira unidade não está no relacionamento, está na comunhão. Eu posso me relacionar com o Alex, mas se a gente não estiver andando junto na luz, a gente vai ter relacionamento e não comunhão. Porque antes de Eva, Deus tinha relacionamento com Adão, mas depois que Eva nasceu, Deus tinha comunhão com Adão. Por quê? Porque o relacionamento, ele antecede a comunhão, porque a comunhão ela só existe através do estabelecimento do propósito. Por isso que 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: se nós confessamos amar a Ele, andamos com Ele na luz, porque na luz Ele está, e teremos comunhão uns com os outros. Aonde tem fogo cruzado, irmão, pode apertar a tecla de delete. Deus não está ali, não é trono de Deus, é de Satanás. Pastor, não fala isso. Falo. Eu protejo o irmão, mas eu não guardo o lobo. Porque quem preserva o lobo, irmão, assassina as ovelhas. Eu não estou falando de teologia diferente, eu não estou falando de parede com cor diferente, eu não estou falando de grito diferente, não, eu estou falando de loba diferente. Pastor, se eu creio em ecumenismo, não. O macumbeiro eu amo, mas eu não tenho comunhão com ele, porque não andamos na mesma luz. Porque eu jamais vou poder diminuir o evangelho em nome da unidade. Porque se eu diminuir o evangelho em nome da unidade, eu não tenho a igreja e por consequência eu não tenho o evangelho. Você está me entendendo? O reino de Deus é um reino de amigos, mas ao mesmo tempo a gente não baixa o nível da pregação em nome de uma pseudo-unidade. Eu não vou te expor, eu não vou te acusar se é uma diferença teológica, mas se não há luz, eu não ando contigo. Porque é a luz que me une. Fala comigo, a luz que me une. Lucas capítulo 8, irmão, versículo 26 ao 34, fala do endemoniado de Gadareno, de Gadare. A Bíblia diz que ele estava sozinho, fala comigo, sozinho, vivendo em sepulcros. Olha só, irmão, que situação. Sozinho em sepulcros. Aí Jesus chega lá. O demônio olha para ele, na verdade o demônio é o primeiro a ter uma revelação cronologicamente de quem Jesus é. Não foi preto, foi o demoniado. Falou assim: ei, filho de Deus, o que queres comigo? Ou tu acha que o inferno não tem revelação? O primeiro a chamar Jesus de filho de Deus na terra não foi Pedro, foi o diabo. O que queres comigo? Não é chegada a tua hora. Ele sabia até a hora de Deus, irmão. Aí Jesus faz a pergunta, né? Faz a mini entrevista lá com o demônio. A quem quer achar a base bíblica para entrevistar, o demônio está aqui. Como é teu nome? Legião. E quantos estão aí? Legião. Milhares. Jesus não sabia o demônio que estava ali? Sabia. Será que Jesus não sabia a quantidade de demônios que estavam ali? Óbvio que sabia. Mas essa pergunta não era para Jesus, era para o gadareno. Ele precisava fazer o gadareno enxergar que a situação que ele estava era de solidão aqui fora, mas era de multidão aqui dentro. Porque a solidão, irmão, faz você andar sozinho aqui fora, mas cheio de vozes de condenação aqui dentro.
Porque na verdade você se esconde num sepulcro porque você já se matou. Não, pastor, não me matei. Não, irmão, o findado ceifado de uma vida é quando você encontra o chão. Mas você já começou a se matar quando você sai do relacionamento, da comunhão, da convivência. Você já está desistindo de você em pequenas áreas. Ele vivia onde? Em sepulcros. Por quê? Porque ele estava dizendo: eu quero morrer. Porque a solidão fora. Ele estava sozinho fora, mas com muitas vozes do lado de dentro. Não vai para a igreja hoje não, só tem gente falsa. Não, aquele irmão ali nem olhou para mim. Se isola, fica na internet. Igreja on demand. Hoje eu quero pregação, uncinhos carinhosos. Amanhã eu quero uma pregação sobre o meu business. Mas você vive em sepulcro. Você está sozinho fora, mas cheio de vozes dentro que só te tiram da comunhão. Mas é a comunhão que te dá a unção para o teu destino. É a comunhão que te unge para o teu destino. Porque aquele homem do lado de fora, ele não tinha nenhum amigo, mas do lado de dentro ele tinha uma legião de inimigo. Lembra do paralelismo teológico? Quer que eu entenda? Se eu ando em solidão, eu habito em sepulcros. E se eu ando em solidão, na verdade, é porque eu estou cheio de demônio, irmão. I'm sorry. Porque quem não tem um amigo fora está cheio de inimigo dentro. Por isso que quando Deus foi começar tudo, recomeçar tudo em Abraão, Ele não falou para Abraão, chegou com um livrinho de coisas proibidas e coisas permitidas e falou assim: vamos comigo que eu vou te ensinar. Não foi assim? Ele falou o quê? Sai de onde tu estás, te transportarei do império das trevas e através da redenção te colocarei no reino do meu amor. Vamos andar comigo? Vamos andar comigo, Abraão? E eu vou te levar e vai para uma terra que eu te mostrarei. É interessante que a palavra sair, quando Deus fala sai da terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, no original está ler lehai em hebraico. Sabe o que significa ler lehai? Uma jornada para dentro. Deus chegou para Abraão, o pai da fé, a base da fé. Ele falou assim: eu preciso estabelecer um reino, mas antes de eu estabelecer o reino, eu preciso fazer você entender que você precisa ir primeiro numa jornada para dentro. Porque não adianta eu aparentar estar resolvido aqui fora se eu não estou resolvido aqui dentro. Porque relações mal resolvidas fora comunicam uma mal resolução dentro. Por isso que ele chegou para o pai da fé sem regra, sem livrinho de proibido ou permitido, e fez: vamos andar comigo, mas primeiro eu quero te levar no ler lehai, uma jornada para dentro de você. Porque geralmente você tem dificuldade com pessoas que se parecem com você. Sabe aquele filho que você tem mais dificuldade que o outro? É a tua cara. Por quê, irmão? Porque quanto mais eu me isolo do lado de fora, mais cadeias eu tenho aqui dentro. Por isso que primeiro Deus fala para Abraão: sai e vai para essa terra para depois eu te mostrar. Porque não adianta Deus te mostrar nada se você está aprisionado aqui dentro. Por quê? Porque sozinho você não chega. Fala comigo, ler lehai. E o oposto também se aplica. Quanto mais resolvido aqui fora, mais liberto eu estou aqui dentro. Por quê, irmão? Porque Deus está querendo nos tirar do ambiente de igreja de manada para a igreja de rebanho. Fala comigo, manada e rebanho. Quem já viu aqueles vídeos do Discovery Channel, os leões caçando os antílopes na manada? Irmão, manada eles estão lá juntos porque juntos eles têm força. Eles têm força. Mas quando o leão identifica o mais fraco, eles não param. Eles continuam correndo. E aquele mais fraco, ele é abatido. Por quê? Porque na manada as pessoas se reúnem em nome do networking, do lucro, do interesse. E eles jamais vão parar o fluxo para te proteger. Mas a igreja do Senhor não é manada, é rebanho.
E no rebanho, quando um lobo entra e chega perto de uma ovelha, a outra grita aqui: help! Help! Jesus, help! Porque eu não sei se você percebeu, por que Deus nos compara a ovelha, irmão? Tinha tanto animal para comparar: águia, leão, golfinho. Mas por que ovelha, irmão? Você sabia que a ovelha é um dos únicos animais no planeta Terra que não tem sistema de defesa? Sabe qual é o sistema de defesa da ovelha? Sabe o que ela está pedindo? Ajuda para as outras ovelhas, para que o pastor escute e proteja todo o rebanho. Na manada o mais fraco fica exposto e abatido, mas no rebanho todo mundo grita: Deus! Eu vim aqui clamar pelo meu irmão! Ajuda a casa dele! Ajuda a empresa dele! Restaura o casamento dele! Quem está me entendendo? Então fala comigo: eu não sou manada, eu sou rebanho. Uau! Agora isso não significa que a gente não vai ter correção. Vai ter correção. Porque amor sem correção é negligência. Mas correção sem amor é manipulação. No ambiente de amigos, no reino de amigos, tem correção, mas tem amor. Meu pai na fé sempre falava: nunca escute um sermão de um homem com uma espada que não está com o olho em lágrimas. Se não tem amor, não tem correção, não tem autoridade para corrigir quem não chorou por você, quem não gritou por você e junto com você gritou como ovelha: help! Help! Pastor das ovelhinhas, Jesus! 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30. Eu vou correr, que eu já estou... Ixi, meu Deus do céu. Adriano, tu me dá mais tempo aí, Adriano? Obrigado. Adriano falou, tá falado. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30 a 31. Fala assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Fala comigo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo números das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Uau! Como é que ele restaura o altar? Primeiro, vem para mim. Chegai-vos a mim. E o povo se chegou a ele e restaurou. Irmão, antes de Deus restaurar a adoração, ele restaura o relacionamento. Ele restaura o relacionamento. O problema é que a gente transformou o relacionamento em balcão de business. No meu primeiro ano, irmão, aqui nos Estados Unidos, eu estava numa mesa, eu estava me acostumando ainda. No Brasil é diferente, né? Ninguém chega para você e joga a conta em cima. Não chega, porque ele sabe que o brasileiro ele vai para o restaurante o quê? Conversar. Aí comer vai estar no meio do caminho. Então o brasileiro vai conversar. Eu cheguei no primeiro restaurante aqui, eu fui lá o quê? Conversar. Comer está no meio do caminho. Aí eu tô lá, irmão, conversando, né? A mulher veio duas, veio três. Eu entendo que tem um tip, toda aquela coisa. Eu entendo. Aí eu já estava ficando emburrado. Eu falei: meu Deus do céu, eu tô querendo conversar. Aí o irmão que estava comigo falou: não, pastor, é porque aqui eles não ganham salário. Aí quanto mais rápido fluir a mesa, mais lucro ela tem. Irmão, quando ele falou isso, me deu um estralo. Pum! Uau! I got the point. No Brasil, isso aqui é uma plataforma de relacionamento. Mas no capitalismo, a gente transformou uma plataforma de relacionamento num ambiente de lucro. Você nem acaba de comer, já está com a conta, irmão. Você está... Peraí. Por quê? Por causa do lucro, do giro. Por que a gente não gasta mais tempo com as pessoas hoje? Porque vai te custar dinheiro, vai te custar trabalho. Aí tu vai liberar a expressão, mas outro, não dá. Porque, cara, deixa eu te falar, ok, eu entendo, tem que pagar as contas. Você tem sua agenda, ok, ninguém é refém da sua vida. Eu entendo tudo isso. Mas aonde não há sacrifício, não há relacionamento e não há amizade. Porque sozinho, o que Elias está dizendo aqui, sozinho eu sou um filho de Jacó, mas junto eu sou Israel.
Sozinho eu sou um filho de Deus, mas junto eu manifesto o reino de Deus. Por que, irmão? Porque se a igreja perder a sua essência, não adianta ela ser boa em mais nada. E qual é a essência da igreja? Sermos um. Jesus falou: a minha única oração, eu estou indo embora, eu volto aqui há vários anos, a minha única oração é, Pai, que eles sejam um, como eu sou um com você. Quem está me entendendo? Êxodo capítulo 20, versículo 25 fala que para eu fazer um altar, fala comigo, um altar, a pedra ela podia ser bruta. Mas aí 1 Reis capítulo 6, versículo 7 fala que no templo de Salomão, para construir um templo, a pedra tinha que ser trabalhada. Fala assim comigo, altar, a pedra é bruta, mas o templo, trabalhada. Sabe o que eu entendo, irmão? Sozinho tu pode até ter revelação, sozinho tu tem fogo, mas sozinho você não constrói nada. Porque é na comunhão que eu arranco um pouco de mim, você arranca um pouco de você, para a gente ser uma pedra trabalhada. Eu sozinho eu ergo até o altar, mas eu não construo nada. Mas Deus já te dizendo, eu quero te trabalhar. E nada melhor que te trabalhar do que te sentar do lado de alguém extremamente parecido com você. Quem está me entendendo? Então, irmão, não adianta, irmão. Se você quer de fato estabelecer o reino de Deus na terra com algo duradouro, você precisa se deixar ser trabalhado. Provérbios 27, 17 fala: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. A pedra trabalhada, lavrada, ela não se agredia, ela não fazia nem zoada. Por quê? Porque ela estava lá para encaixar. Ela não estava lá para dizer, mas eu queria que as coisas mudassem. Por quê? Porque eu gosto assim. Quantas pessoas, irmão, já chegam assim, pastor, eu tô saindo, mas por quê? Não, porque eu não gostei. Eu vou falar do Miqueias. É brincadeira, tá, Miqueias? Cadê ele? Não, irmão, não é sobre o que você gosta, é sobre o que você foi chamado a construir. Porque eu volto a te dizer, até eu encontrar a luz do meu propósito, eu tenho um relacionamento. Mas quando eu encontro a luz do meu propósito, eu construo a verdadeira comunhão. Aí quando eu ando na comunhão, eu não faço questão do meu manto, do meu cinto, do meu arco, de eu ser o nome, de eu ser o agradado, ou de eu tentar me encaixar. Eu vou entender que eu preciso ser trabalhado. Para quê? Para construir um templo duradouro. Para quê? Para que Deus seja adorado, glorificado. Quem entendeu diz amém. E agora eu preciso correr, que minha mulher já está ali, irmão, me trabalhando já. Nada mais para trabalhar a tua vida do que o teu casamento, irmão. Tu não sabia o que era tratamento de Deus até casar, infeliz. Toda vez que chega alguém assim, filho, eu estou orando porque para uma esposa na tua vida. Porque toda esposa, irmão, não sei se você sabe, homem gosta de fazer. Sabe o que o homem mais gosta de fazer? Homem. Adivinha? Nada. A gente gosta de sentar lá no sofá. Tá fazendo o quê? Nada. Tá olhando o quê? Nada. Tô tendo encontro eu mesmo comigo, pensando em quê? Nada. Tem hora que ela fica assim, ei, sai de nós. Eu fico, acabei de chegar aqui, mulher. Por quê, irmão? Porque da mesma forma que o homem gosta de não fazer nada, a mulher tem a unção do cometa. Ela não pode te ver que faz um pedido. Vem aqui. Aí você chega lá, tá, achou que tem alguém. Fecha a porta, filho, tá de brincadeira comigo. E a porta tá do lado aqui, irmão. Só bastava um leve esforço assim, ó. Por que, irmão? Porque é no casamento que Deus te mata pra noiva dele nascer. Aí tem gente que fala, eu amo a igreja. Ama não, que você não casou de aliança com nenhuma congregação ainda. Porque a noiva do Senhor é aquela que olha pra ti. Tá fazendo nada não, querida? Eu tenho um negócio pra te fazer. Procura o Joel e o Alex. A unção do cometa. Aí tu chega aqui, estou na unção de não fazer nada. Logo a mulher de Cristo vai chegar na tua vida e falar, ei, levanta daí, nós temos alma pra ganhar, nós temos gente pra discipular. Sai do cometa. Quem entendeu? Amém.
assim comigo: reino de Deus é de amigos. Eu fui chamado a morrer pela igreja dele. Eu tô acabando mesmo. Por que, irmão? Porque Deus, quando Ele te chamou, Ele fez uma aliança com você de casamento. Um dia Deus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, tu me ama? Pedro falou: amo. Depois que Pedro havia negado Jesus, depois que Jesus havia ressuscitado, aí Pedro falou: ama. O que é que Jesus falou para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus está falando para mim num paralelismo teológico? Tu me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O que é que ele está dizendo? Automaticamente, no contraponto, que se eu não amo na forma que ele entende que é amor, eu não amo. O que é que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então, se Pedro não apacenta as ovelhas, automaticamente Pedro não ama. Sabe o que eu entendo, irmão? Esses ministérios itinerantes, irmão, que é umas pedras ainda não trabalhadas, sabe? Gente bem problemática, que um dia está ali, outro dia está aqui, é cheio de unção, revelação, altar, fogo, mas não se deixa ser trabalhado. Anda sozinho, anda errante de um lugar para outro e fala assim: eu sou ministério itinerante, que eu sou muito ungido, eu tenho muita revelação. Ok, por onde tu passa deixa fumaça, mas não constrói nada, porque não se deixa ser trabalhado. E não olha para mim e fala que ama Jesus. Por quê? Porque quem não ama Jesus localmente não tem direito de servir a igreja de Jesus em lugar nenhum. Porque Jesus falou: Pedro, tu me ama? Amo. Então cuida, serve, apacenta as minhas ovelhas. Não sei se você sabe, mas o primeiro itinerante da história foi Satanás. Aquele que fala assim: tem igreja em lugar nenhum, eu venho de rodear a terra, de pregar para tudo quanto é lugar. Satanás, irmão. Um dia Satanás chegou sozinho, falou comigo sozinho, lá no céu, para falar de Jó. E Deus falou assim: de onde tu vem? De rodear a terra. Esse negócio de rodear a terra sem parar para servir em lugar nenhum, isso é ministério satânico. Eu não estou dizendo que você não pode viajar e pregar, não. Minha esposa faz isso, mas o que eu estou dizendo, irmão, quem não serve a igreja de Cristo em lugar nenhum não tem direito da igreja de Cristo parar para ouvi-lo. A gente tem que parar de ouvir gente que tem unção sim, que tem fogo sim, mas é uma pedra bruta que nunca te deixou ser trabalhada e não constrói nada. Você está me entendendo? Nunca escute um homem que não escuta ninguém, irmão. Porque bons conselheiros sempre serão eternos alunos. Quem é teu pastor? Tem um pastor não. Mas eu oro 16 horas por dia, vi arcanjo. Mas quem é teu pastor? Não tem, irmão, eu sou eu mesmo. Irmão, nunca escute um homem que não escuta ninguém. Eu tenho um pastor, que meu pastor tem um pastor, que o pastor do meu pastor tem um pastor. Por quê? Porque se você não tem ninguém que te para, você não tem autoridade para se mover. Então, por quê? Porque o reino de Deus é um reino de amigos. A liberdade que eu tenho em Cristo não é um alvará para eu andar sozinho. Na verdade é o contrário. Porque quem já parou de ouvir não tem mais clareza para falar. Aí tem gente que fala assim: mano, você não entende, pastor, eu só fui traído. Estou acabando. É que está vindo. Eu só fui traído. Ok. Fala assim comigo: toda mesa tem 3 coisas: pão, comunhão e traição. Então amadureça, para você não fazer acepção de pessoas e sim seleção de mesa. Fica de pé do seu lugar. Porque o reino de Deus é um reino de amigos.
Agora deixa eu ir fundo na tua alma. Eu sinto que tem muitas pessoas que estão como aquele gadareno, irmão. Estão procurando sepulcro para habitar. Não, pastor, não são sepulcros, não. Você talvez não percebeu que é um sepulcro. Mas se você se tornou inalcançável, irmão, se só Jesus chegar lá onde você está, é um sepulcro. Ninguém te acha, o irmão não te acha, o Miquel não te acha, a Joelma não te acha, ninguém não te acha, só Jesus te acha, irmão. Sepulcro. Por quê? Porque você já desistiu da sua vida. Talvez alguém te feriu, alguém te magoou, algum líder te traiu, te usou. Ou talvez você se acha bom demais. Tem isso também, né? E tem gente que é tão boa que não consegue habitar em lugares de pessoas inferiores a ele. Ei, no reino de Deus, irmão, todo mundo é igual. O maior é o menor é o maior, e nós estamos tudo juntos, porque no final de contas, o que agrada a Ele não é o tamanho da minha obra, mas é o quanto de Cristo é achado em mim. Deixa eu te dizer, sai desse sepulcro, sai desse lugar. Para de ouvir essa legião interna dentro de você, dizendo: não vai hoje, sai fora, corre desse povo, crente é problema, pastor é ladrão. Não, ei, não. Talvez tenha sem traição, mas tem comunhão e tem pão. Cresce, amadurece e seleciona. Irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor e infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, e servo de todos os irmãos. Eu não sei se até hoje você viveu feito um servo, ou se você só buscou relacionamentos, mas Deus está querendo te chamar para comunhão. Porque se confessamos estar com Ele e andarmos na luz, aonde Ele está, nós teremos comunhão uns com os outros. Porque o reino de Deus não é um reino de ministérios, de igrejas. É um reino de amigos, onde ninguém quer ser maior do que ninguém, melhor do que ninguém. Mas quando eu vejo a Deus, eu consigo enxergar Deus em você. Deus te abençoe, querido. Medite, ore, se aprofunde nessa palavra. E tenha uma semana abençoada, debaixo da graça, da paz e das misericórdias de Deus.